Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma conversa do projeto Mais Gestão Menos Risco, que tem por objetivo trazer informação, capacitação para o produtor rural sobre gestão de riscos. Essa é uma iniciativa coordenada pela Cooperação Alemã e tem uma abrangência em todo o território nacional para todos os produtores que possam ter interesse. Então aproveitem sempre para ver todos os nossos materiais, para seguir as nossas redes sociais, para seguir também nossos parceiros. Estamos com muitos parceiros nesse projeto e todos apostando de que podemos trazer informação de qualidade. E hoje está aqui eu, Gilson Martins, e com o nosso querido convidado, o professor Vitor Ozaki, que é um especialista de mão cheia de mais de década, né, Vitor, nesta área de seguro rural. Talvez seria bem importante, Vitor, você fazer uma breve apresentação, porque o seu currículo é bastante extenso. Então, se você pudesse só pontuar aqui para o nosso público quais são as suas principais experiências no mundo do seguro. Muito obrigado, professor Gilson. É um prazer estar aqui com vocês, participar dessa iniciativa Mais Gestão Menos Risco. É um projeto muito importante para o setor, que eu acho que vão colher bons frutos com relação aos resultados desse projeto. Falando um pouco de mim, né, os marcos da minha carreira no seguro agrícola, na verdade, eu tenho aproximadamente 25 anos entre estudando e trabalhando no setor. Portanto, eu comecei em 97, ainda na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, era aluno, participei de um evento internacional naquele momento e tive a oportunidade de escolher esse tema como um tema de pesquisa depois na minha pós-graduação. Fui fazer o doutorado, fiz o doutorado parte no Brasil, parte nos Estados Unidos, retornei ao Brasil, trabalhei como consultor em várias seguradoras e resseguradores, tive a oportunidade também de trabalhar no Ministério da Agricultura como diretor do Departamento de Gestão de Risco Rural e nesse momento as minhas atividades principais são como empresário do setor de seguros e também como professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Muito bom, Vitor. Muito obrigado. Então é uma honra aqui conversar com você. Nós temos aqui um roteiro de perguntas e a ideia é a gente percorrer algumas das perguntas que estão aqui e também eu posso até participar com algumas informações também. Vamos fazer uma boa discussão aqui, Vitor. Então, assim, o nosso interesse sempre maior é tentar trazer para o produtor rural, que é o usuário final, uma informação que seja clara e precisa. E talvez a pergunta que a gente mais se preocupa é o que é o seguro rural e por que o produtor deve contratar. Então, a gente vê que muitos produtores têm uma dificuldade em entender exatamente o que é esse conceito de seguro e principalmente se ele deve ou não contratar. Muito bom, ótima pergunta, Gilson. Eu vou começar um pouquinho falando da minha percepção sobre gestão. A gestão de custos pelo produtor rural é muito boa, né? Então o produtor entende quais são os insumos, quanto custa, ele planilha muito bem essas coisas todas, antecipadamente a safra, ao plantio. Então, a gestão de custos ela é feita de uma forma esplendorosa pelo agricultor. Agora, a gestão de risco é um tema ainda pouco conhecido no setor, pelos produtores rurais. E a gestão de risco, ela envolve, obviamente, entender como o clima afeta a produção dos agricultores e como os instrumentos de gestão de risco, elas acabam ajudando esses produtores a chegar no objetivo final, que é ter aquele faturamento necessário para ter a atividade, obviamente, andando, né, a lavoura no próximo ano, a compra de insumos
tendo um pouquinho de lucratividade, porque é importante que as famílias, que os produtores rurais cresçam do ponto de vista da sua renda. E dentro desse aspecto da gestão de risco, o seguro rural é uma das principais ferramentas. Não é a única, mas é uma das principais e é uma das mais eficazes que o mercado tem nesse momento. Então, o seguro rural, ele é um conjunto de seguros, é um guarda-chuva que abrange o seguro agrícola, o seguro pecuário, o seguro de penhor rural, benfeitorias, florestas, aquícola, seguro de vida e seguro de CPR, da célula do produto rural. Perfeito, Vitor. Acho que essa abordagem mais ampla, falando de todos os instrumentos de gestão de riscos, é super importante, e lembrando que nós temos alguns instrumentos que seria o zoneamento agrícola, um deles, o próprio programa de garantia, que é o Proagro, que é outro mecanismo bastante importante, e, é claro, o seguro rural privado, que é o nosso foco aqui. Tem uma coisa que é super interessante quando a gente fala em gestão de risco propriamente dita, que nós temos vários instrumentos oficiais, temos seguro, e a gestão de risco propriamente dita envolve também outra coisa, que é a própria gestão dentro da propriedade, e como que o produtor rural ele maneja suas lavouras. Você poderia nos dar uma ideia da importância e qual que é o desafio com relação a esse aspecto da gestão de risco? Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta, eu mesmo vou responder essa pergunta junto depois com a sua própria pergunta. Qual que é a diferença entre o seguro rural privado? Qual que é a diferença do Proagro com o seguro? O que é o zoneamento agrícola nesse arcabouço de gestão de risco? É importante diferenciar um instrumento do outro, né? Então, o seguro rural privado, ele tem como foco as companhias seguradoras privadas que operam esse tipo de seguro. Então, essa é uma diferença importante comparado ao Proagro, que é um seguro público. E, obviamente, que depois você deve fazer alguma pergunta mais específica, eu respondo. Mas a diferença básica é que o Proagro é um seguro público, em que o governo é a própria seguradora, o próprio ressegurador, que depois a gente explica melhor o que é isso, e o governo acaba também pagando as indenizações. Então, não tem nada a ver com o operacional junto às seguradoras privadas. O que é o zoneamento agrícola? O zoneamento agrícola é um instrumento de gestão de risco, mas ele é muito focado na mitigação de risco, que é diferente de gestão de risco. O seguro, ele tem como o principal objetivo reduzir as consequências dos riscos, que são as perdas financeiras, as perdas físicas na lavoura. O zoneamento agrícola é um mitigador de risco diretamente. O zoneamento agrícola de risco climático não paga a indenização, mas ele ajuda o agricultor a planejar melhor a sua janela de plantio para que os riscos sejam minimizados. Então, essa é a principal diferença. O seguro ataca a consequência das perdas, dos riscos, que são as perdas. O zoneamento agrícola ataca exatamente a minimização dos riscos diretamente. Com relação à pergunta, existe então um mercado, né? Por favor, Gilson, se eu estiver saindo muito da pergunta, você me corrija aqui, tá? A pergunta em relação ao mercado, né? Em relação à questão das estratégias dentro da propriedade rural, como que o produtor, qual a importância do manejo da lavoura? Perfeito. Dentro dessa questão da gestão de riscos. Dentro da composição da gestão de risco, quando a gente olha para a atividade agropecuária e principalmente agrícola na lavoura, o manejo é um atributo importante. E aí, o que as companhias seguradoras enxergam em termos de manejo? O tipo de tecnologia que cada agricultor utiliza, a forma de plantio, se é um plantio convencional, se é um plantio direto, o tipo de semente, se existe um maquinário adequado, um maquinário
mais moderno lá na lavoura para que a colheita seja mais eficaz, por exemplo. Então, a gestão dentro da fazenda, olhando o manejo, ele tem que ser uma gestão muito boa para que aí a companhia seguradora entenda que o risco é mais baixo, olhando, de novo, apenas para o manejo. Existem outras vertentes, por exemplo, clima, tipo de solo, o tipo de cultivar, que também entram na composição do cálculo de risco. Mas especificamente falando de gestão, essas variáveis são importantes no cálculo do risco. Entendi. A gente poderia passar, né, para um outro aspecto aqui, né? A gente tem visto o mercado de seguros se desenvolvendo ao longo dos anos. Talvez pudesse até refletir um pouquinho lá, desde que foi, né, aprovada a lei do seguro rural até agora, a gente vê todo um desenvolvimento, um crescimento, e hoje nós estamos aí com o programa, por exemplo, do programa de subvenção, que a gente vai falar melhor depois, para mais de bilhão. E eu queria entender por que houve esse desenvolvimento, Vitor, esse crescimento. Você consegue pensar um pouco sobre o que deu esse salto no Brasil? Na própria adesão ao seguro. É uma pergunta muito boa, que tem a ver com a subvenção e que tem a ver com a alavancagem das operações de seguros. O programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, ele foi gestionado em meados de 98, 99, e a lei apareceu, foi sancionada em 2003, em dezembro de 2003, é a Lei 10.823. Quando a lei chegou, foi um marco na política agrícola do Brasil, porque nós não tínhamos ainda essa perna do seguro rural. Havia, sim, a política de crédito rural por meio da equalização das taxas de juros, que ainda é uma das principais políticas, e a política da comercialização agrícola, por meio de PEP, PEPRO e PGPM. Então o seguro rural veio justamente para compor esse tripé tão importante da política agrícola no Brasil. O decreto veio em 2004, e o programa começou a funcionar em 2005. Então começou com pouquíssimas seguradoras, eram 3 ou 4 companhias seguradoras, ainda com resquício da COSESP. A COSESP era a Companhia de Seguros do Estado de São Paulo, uma empresa estatal que operava em São Paulo, no estado de São Paulo, obviamente, mas começou a expandir suas operações no final da década de 90 para o Paraná. Foi então que houve uma quebra de safra muito grande e a COSESP teve que rever a operação como um todo. E depois houve o processo de privatização e a COSESP acabou saindo do mercado. E aí vieram todas as companhias privadas, dentre elas a Aliança do Brasil, a Porto Seguro, a Allianz Seguros. Eram poucas companhias naquela época, em 2005. E tudo estava sendo germinado naquela época, né? Tudo estava começando, era muito embrionário. As companhias estruturando produtos, processos, poucos profissionais ainda especializados. Quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de trazer um pouco do know-how do sistema americano aqui para o Brasil, em termos de precificação, em termos de produtos, de processos, principalmente na parte de olhar o seguro como uma ferramenta que pudesse ser alavancada e servir ao setor como um todo. Então, tinha muita coisa para ser feita naquela época. Ao longo desse período todo, o programa de subvenção foi crescendo. Então, o orçamento do programa foi aumentando. E as companhias também foram aumentando a carteira, justamente aproveitando essa oportunidade do maior orçamento no programa. Então, o seguro está muito associado à subvenção, porque ele acaba reduzindo o preço do seguro, que era um grande gargalo até então. O preço do seguro era muito caro, porque o risco era alto. Era muito difícil começar a operar, a barreira à entrada era muito grande naquela época. Então, a subvenção ela veio justamente para reduzir o preço, as companhias começarem a aumentar a carteira, os produtores terem um produto de seguros na mão com preço mais baixo.
Então, assim que começou a popularização e a massificação do seguro. Nesse momento, é um momento muito interessante, porque nós estamos com aproximadamente R$1 bilhão de orçamento. Mas até chegar nesses R$1 bilhão, teve muita coisa aconteceu. Então, eu vou citar alguns acontecimentos, como eu tive uma passagem por Brasília, pelo governo federal. Eu pude não só presenciar, mas também fazer parte dessa transformação. Então, um ponto importante era que em 2014 para 2015, o governo resolveu aumentar o orçamento. Então, houve a promessa de aumento de orçamento, mas infelizmente não houve essa suplementação. E, ao mesmo tempo em que carregou-se um passivo financeiro de 2014 para 2015. Então, esse passivo era consideravelmente grande. Então, o governo estava devendo para as companhias seguradoras. Houve um saneamento dessa dívida junto ao mercado privado em 2015. A partir de então, na nossa gestão ali dentro do governo federal, houve uma modificação de regras, do ponto de vista operacional. Alteraram-se várias regras, o programa ele acabou se modificando, houve muita transparência também na questão dos dados dentro do Ministério da Agricultura. Eu tive a oportunidade de trabalhar na construção de um BI, que era uma página na internet em que qualquer pessoa pudesse acessar os números do programa, prêmios, indenizações, área segurada, e ter uma noção muito mais clara do que estava acontecendo, porque é recurso público. Portanto, se é recurso público, é dever do governo dar transparência para cada centavo que é do contribuinte. Então, esse exercício ele foi muito forte no começo e, claro, muito também por conta do Tribunal de Contas da União, né, que fez um relatório, fez um acórdão, praticamente colocando esse ponto da transparência como um ponto importante. Então, nós chegamos em 2023 com R$1 bilhão, com a contribuição de muitas pessoas, de muitas empresas, do governo federal, que pensaram conjuntamente e possibilitaram que o cenário pudesse absorver esses R$1 bilhão, né? Porque não adianta ter R$1 bilhão. Esses R$1 bilhão eles serão absorvidos e de que jeito? Porque é recurso público. Então existe a preocupação nesse sentido. Certo. Vitor, eu acho que você tocou em alguns pontos que vale a pena aproveitar da sua presença aqui, que foi o seu período de gestão. A gente poderia citar aí várias situações que foram criadas, situação talvez ou de melhorias, vamos colocar assim até melhor do que situação, coisas que aconteceram e projetos bem interessantes. Então você falou questão de dados, que isso me remete muito a um projeto que inclusive eu também tive a oportunidade de vivenciar, que era o projeto de negociação coletiva. Eu estou lhe trazendo isso de volta porque a gente está falando aqui para o produtor e muitas vezes, né, a gente não sabe de qual é o desafio para você formatar um bom produto, para ter um bom atendimento ao produtor. E essa questão de dados é fundamental. Então eu queria entender, né, de você um pouquinho melhor, porque esse projeto de negociação coletiva que ocorreu lá em 2016 havia uma iniciativa do governo federal incentivando, né, a criação de listas de produtores e essas listas elas tinham um acesso, digamos, garantido ou mais fácil à subvenção. Aliás, você vai explicar o que é subvenção também para o pessoal daqui a pouco. Mas, no meu entendimento, sempre esteve por trás a questão da disponibilidade de dados individuais ou dados de maior qualidade. Então, seria interessante a gente falar, talvez se você pudesse falar um pouquinho sobre a negociação coletiva e também sobre essas motivações, se foi realmente a questão dos dados, o que estava por trás desse projeto. Perfeito. Na verdade, o projeto todos os projetos, principalmente do Ministério da Agricultura, tem como objetivo final o agricultor. E o projeto da negociação coletiva não foi diferente. Eu vou explicar um pouquinho a lógica
do programa de subvenção, porque o agricultor ele pode ter acesso a um recurso financeiro que o ajuda a pagar o preço do seguro. E isso é feito pelas companhias seguradoras. Então, existe um procedimento lá no Ministério da Agricultura em que as companhias enviam as propostas de seguros e as propostas que são contempladas, elas acabam gerando esse benefício para o agricultor. Só que isso não é garantido, né? Não é porque Vitor, eu tenho uma proposta de seguros e a companhia seguradora envia para o Ministério da Agricultura que eu vou ter a certeza que eu vou ter a subvenção. Então, infelizmente, não é assim que funciona. O projeto da negociação coletiva foi justamente fazer com que o governo reservasse um orçamento, por exemplo, vamos pegar ali R$1 milhão, e as listas formadas por vários agricultores, geralmente organizadas por cooperativas, mas também poderiam ter sido organizadas por revendas, por sindicatos, essa lista inteira ela seria beneficiada pela subvenção. Não somente um ou outro agricultor, mas a lista inteira. Então, a ideia foi que, uma vez que existe uma organização, de novo, por meio de uma cooperativa, e eles elaborassem uma lista de agricultores que estavam precisando dessa subvenção, isso chegaria no Ministério de uma vez só e todos os produtores seriam beneficiados de uma vez só dentro desse projeto. Então, esse foi o principal racional que norteou esse projeto. Sim. Isso para todos que tivessem esse histórico de até 5 anos de produtividade. Produtividade, perfeito. Sim. E será que haveria espaço ainda para esse tipo de projeto? Eu diria não só no escopo do programa federal, mas também por outros agentes. Qual que é a importância dessa organização para o seguro? Você vê algum potencial para isso ainda, Vitor? Sim, sem dúvida. Foi muito bem lembrado, porque um dos resultados desse projeto era que, ao vir a lista ela teria que ao mesmo tempo, preencher certos requisitos. E um desses requisitos eram: os produtores deveriam informar as últimas produtividades dos últimos 5 anos. Então, era um requisito para que os produtores participassem dessa lista e tivessem acesso à subvenção. E por que ter acesso aos dados? Porque os dados, eles são a base de qualquer seguro, não só o agrícola, mas qualquer seguro, saúde, de vida, automóvel, não importa. Sem dados, sem entender o tipo de risco de cada indivíduo, de cada agricultor, as companhias seguradoras não conseguem criar bons produtos, não conseguem precificar de forma adequada os riscos de cada um. É como se eu tivesse o mesmo preço no seguro de automóvel, eu estou com quase 50 anos, de um garoto de 18 anos. E obviamente que na minha vida eu aprendi a dirigir, né, ao longo desses anos todos, e diferente de um adolescente, um jovem que está começando a dirigir, o meu risco é diferente. Então, não teria sentido ter o mesmo preço para os nossos seguros de automóvel. Então, é importante ter os dados para que exista essa diferenciação e cada um seja precificado de uma forma correta. Os de alto risco com um preço um pouco mais alto, os de baixo risco com um preço um pouco mais baixo. E qual a dificuldade que você vê, assim, qual é a maior dificuldade que você tem para você ter um dado individual de qualidade? Chegou a ficar claro isso durante esse projeto de negociação coletiva? As dificuldades foram diversas. Nós recebemos listas com as premissas atingidas, né, dos últimos 5 anos de produtividade, mas foram poucas listas. Eu confesso que isso me frustrou bastante. A expectativa era de receber muitas listas, recebemos poucas listas, apesar de ter a garantia de ter a subvenção. Sim, perfeito. A gente vê também o seguinte, nesse quesito, no âmbito da negociação coletiva, existe um potencial não só
âmbito da ação do governo federal, mas também das seguradoras. Não tem, assim, muitas seguradoras que acabam procurando, por exemplo, grupos de produtores para fazer, talvez, o que a gente chama de operações mais estruturadas, certo? E como que você vê esse mercado? Você acha que ele tem que ir para um lado assim mais mutualístico, coletivo, ou um mercado que tende mais na individualidade, nas negociações? Não, sem dúvida. Eu acho que as companhias seguradoras elas precisam se aproximar das cooperativas. Nem todas as cooperativas detêm esse banco de dados, mas algumas possuem e são dados relativamente confiáveis, que mostram as produtividades colhidas, observadas em campo de cada um dos cooperados associados, e essa operação estruturada ela é boa não só no sentido de ter acesso a esses dados, e tendo acesso aos dados cria-se produtos melhores, mas no próprio comercial do seguro, que acaba aumentando a carteira dessa seguradora de uma forma mais pulverizada, não tão concentrada. Mesmo assim, existe o problema da concentração regional. É muito seguro ficando no sul do país, Paraná e Rio Grande do Sul, que obviamente são regiões que apresentam riscos um pouco diferenciados de outras regiões, um pouquinho maiores, e, portanto, o seguro, ele é um seguro que ele na sua venda, ele é mais fácil. Então, o produto, ele é importante para que essa pulverização atinja também outras regiões de risco menor. Perfeito. Essa questão é super pertinente, Vitor, até porque ela tem nuances muito importantes para a viabilização do seguro. Então, você disse que no estado do Paraná, por exemplo, no sul do país como um todo, você tem uma característica de produtores menores, pequenos produtores, e esses acessam muito, procuram bastante até o seguro rural. Ao passo que em outras regiões, produtores com maior porte, você já tem um seguro rural menos desenvolvido. Mas a gente sabe, dentro de uma estratégia mutualística, ou seja, mais coletiva, é importante essa dispersão, das apólices, e também a própria diversidade de característica dos produtores, porque é assim que o sistema pode se manter. A mesma coisa dentro de uma cooperativa. Você tem lá pequenos, médios e grandes produtores, e todos se beneficiam dessa estratégia. Mas, em específico, nessas regiões, a gente sabe que o sul do Brasil está bem desenvolvido, e você vê algum potencial ou uma forma da gente atender melhor outros públicos, que não seja só, principalmente esse público do sul do Brasil. Nós vamos pegar Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, e o próprio, que a gente chama de Mato Piba, que é uma região em expansão. Existe alguma estratégia que poderia ser seguida para melhorar a adesão desse público ao seguro? Sem dúvida. A resposta ela acaba passando pelos dados novamente. Estamos falando de regiões em que geralmente a agricultura ela é mais recente. Ela acabou de chegar, muitas vezes, em algumas regiões do norte do país. Então, nessas regiões, não existem dados, nem dos produtores, nem de cooperativa, nem do próprio governo estadual ou municipal. Como fazer? Como levar o seguro para essas regiões, onde os dados são praticamente inexistentes? Então, aí que entra toda a parte da inovação. Então, a inovação ela precisa chegar no seguro agrícola e beneficiar os agricultores, porque não é porque não tem dados que o seguro não pode ser oferecido para o agricultor que hoje está no Piauí. Por que não? É possível. Então, hoje nós temos uma série de bancos de dados climáticos, de imagens satélite, de informações de diversas fontes que podem ajudar as companhias seguradoras, aquelas que querem inovar, a levar um produto mais adequado para esse agricultor que acabou de chegar naquela região. E geralmente é uma região nova. Sim. Isso até me lembra uma coisa importante,
e que remete até a um assunto já tratado anteriormente, que a própria Embrapa, né, por meio do zoneamento, está adotando e testando algumas modalidades diferentes de zoneamento, que não é o seguro, mas que considera, inclusive, essa questão, porque muitas vezes, né, o produtor chega, ele está ainda padronizando toda a questão do solo e né, tá criando, né, a produtividade de sua lavoura, e é diferente de um produtor que já está há mais tempo ali no solo. Então, talvez essa é uma questão que eu tenho a impressão que ela ainda não é tão considerada, ou talvez não é nada considerada pelo mundo do seguro, ainda quer ter, né, um pouquinho mais de atenção aos níveis de manejo, por exemplo, que é o foco da Embrapa. Você tem visto as seguradoras se mexendo com relação a isso? O que você acha? Sobre o nível de manejo, é a pergunta, né? Sobre esse detalhamento, né? Como saber qual o nível de manejo do produtor. Sim, existe uma tentativa das companhias seguradoras incluírem esse tipo de informação de variável para que o produto seja melhor e o preço também fique mais em conta para o agricultor, mas elas acabam esbarrando em um ponto, que é como averiguar essa informação. Então, uma vez que essa informação ela precisa entrar na cotação do seguro, antes da emissão da pólice, e uma vez que existe um evento coberto, por exemplo, o granizo ou uma seca, nesse caso, sim, o perito vai a campo e faz a averiguação do manejo, porque ele está lá, ele consegue ver. Agora, existem vários outros casos em que não vai haver sinistro, só que é uma informação que ela é declarada pelo produtor rural e não tem como ser fiscalizada, porque é impossível. O custo é muito alto para se averiguar 100% de todas as apólices. Então, uma vez que existe uma confiança entre as partes, porque o contrato de seguros é um contrato de boa-fé. Então, pressupõe-se que as partes elas vão trabalhar com a boa-fé. Não vai haver o risco moral nessa operação. Sim. Mas a gente sabe que muitas vezes isso acontece. Então, como garantir que a seguradora, ao ter declarado o agricultor que tem um manejo muito bom, com uma alta tecnologia, ele vai receber sim um produto muito bom com preço mais baixo. Sim. Mas como garantir isso? Sim, com certeza. Olhando para a seguradora. Né? Sim, perfeito. Mas isso também remete a uma coisa que é interessante, porque a gente sabe que no Brasil ainda boa parte do seguro agrícola está atrelado ao crédito rural também. E é bem possível que... Porque as instituições financeiras elas já têm um conhecimento maior, um histórico, né, de interação com os produtores, e muitas vezes você está abrindo uma nova área, você tem todo um procedimento para você averiguar e oferecer o crédito a esse produtor. Então, assim, uma coisa que eu particularmente percebi em muitas conversas, inclusive com seguradoras, é nessa dificuldade de você fazer esse vínculo em termos de dados, não em termos de operação, mas em termos de dados, né, da contratação do crédito com a subscrição, ou seja, a avaliação de risco no seguro agrícola. Será que um dia a gente vai chegar nesse nível de, vamos falar assim, de tecnologia, de profissionalismo, em que a gente consegue fazer essa subscrição, entre aspas, casada? Essa é uma ótima pergunta. E, na minha visão, eu estou à frente de uma empresa de inovação, uma empresa de tecnologia. A gente trabalha dentro do mercado de seguros agrícolas e eu conheço também empresas fintechs, né, são startups que trabalham com crédito digital, uma jornada diferenciada dos bancos tradicionais e que eles têm um processo parecido com o de subscrição do seguro. Então, eles fazem a precificação em cima de critérios olhando mais a parte da tecnologia, usando a tecnologia de inteligência artificial, buscando informações de várias fontes, mas
trazendo esse aspecto da precificação digital. Junto com o seguro, também trazendo uma subscrição. O que é subscrição? É quando a companhia seguradora vai aceitar ou rejeitar o cliente, o risco. Então, a subscrição é isso. Mas existem parâmetros para fazer essa aceitação dentro de uma seguradora. E essa parametrização, muitas vezes, é um pouco deficiente dentro das companhias, né? Muitas vezes o risco que é encaminhado pelos corretores entra sem nenhuma averiguação. No máximo, existe ali um conferimento com o zoneamento agrícola, um ou outro parâmetro que a companhia define e o corretor tem que obedecer essa parametrização. Mas voltando à questão do crédito, eu acho que no futuro bem próximo vai ter sim uma certa unificação de produtos financeiros, crédito e seguros. Porque uma vez que uma instituição financeira ela quer oferecer o crédito e compete com outros bancos, esse crédito ele tem que estar ligado a uma proteção. Né? E todo mundo sabe que a agricultura tem seus riscos e são riscos mais complicados que outros setores. Então, como você oferece um crédito de uma forma mais segura? Então, o seguro agrícola ele vem justamente preenchendo esse espaço. Né? Então, o banco, a instituição financeira aumenta a penetração nas regiões em que ela já atua e nas regiões onde ela não atua, ela pode entrar justamente pela proteção do seguro. Sim. A gente sabe que muitos produtores, pequenos produtores principalmente, têm dificuldade de acesso ao crédito. Você acha que o seguro poderia ser uma ferramenta para facilitar esse acesso ao crédito? Eu digo isso até por uma questão daquela questão de garantias, que muitos agricultores não têm condições por inúmeras razões, ou porque não tem posse de terra, ou por várias razões não conseguem oferecer garantias. E o seguro, ele poderia ser uma ferramenta para facilitar esse acesso? Sem dúvida nenhuma. O seguro, na minha opinião, é o principal instrumento para garantir acesso ao crédito dos pequenos e dos familiares. Eu percebo uma movimentação do mercado privado muito grande, tentando ficar um pouco mais independente do governo nas suas políticas agrícolas. Então, sim, existe um interesse muito grande de empresas privadas para levar o crédito para pequenos e médios. E, claro, isso tem que ir concomitantemente com ferramentas de seguros, com bons produtos. Perfeito. Até porque as ferramentas, a impressão que eu tenho é que historicamente tudo que a gente tem hoje de ferramentas de gestão de risco, elas têm um histórico meio atrelado ao crédito que é oferecido aos produtores. Então, vamos lembrar que na década de 70, 60, 70, quando o crédito se tornou uma ferramenta efetiva no Brasil, havia essa dificuldade de você ter uma segurança de que o produtor, por exemplo, ia ter condições de pagar a sua dívida caso houvesse aí uma perda de safra. Tanto é que eu lembro que por muitos anos, lembro que essa questão dos produtores endividados sempre foi um problema para o Brasil. E a impressão que a gente tem é que desde que o próprio programa, claro, tem o Proagro também, que já está há mais tempo, mas desde que o programa de seguro rural foi implementado, essa situação ela amenizou bastante, não que não tenha, mas que amenizou bastante. Então, eu entendo que as duas coisas realmente andam juntos. Eu queria voltar um pouquinho, Vitor, para falar com você. Você falou da sua estadia nos Estados Unidos, que compartilhamos também, né? Eu tive essa experiência de poder estudar o seguro agrícola nos Estados Unidos. Muito bom. E talvez seria interessante, assim, pensando no produtor lá nos Estados Unidos, o que o produtor americano espera do seguro? Qual que é a diferença que você vê nessa questão do seguro americano? A diferença ela é muito grande. Né? Vamos começar com a penetração do seguro. O seguro nos Estados Unidos é a principal ferramenta de política agrícola, não é o crédito, lá é o seguro. Então, mais de 80% dos produtores rurais têm cobertura de seguro. E não é qualquer seguro, é um seguro
que eles chamam seguro de renda. Uhum. O que é um seguro de renda, diferente do seguro que nós temos aqui no Brasil? Aqui no Brasil, as companhias seguradoras, a grande maioria, trabalha com o seguro de produtividade, ou seja, o seguro da produção. Colheu, não colheu, se não colheu, por causa de um evento climático coberto. Isso está coberto pela pólice de seguros? Atingiu aquela garantida? Então, se não atingiu, tem direito à indenização. Mas eu estou falando de produtividade, sacas por hectare. O seguro de renda dos americanos, a gente está falando de reais por hectare. Quanto de faturamento eu esperava naquele talhão, na fazenda como um todo? Eu esperava um faturamento de 1.000, por exemplo, reais por hectare, eu atingi 800, eu vou receber 200 da companhia seguradora. Então, eu não estou falando só da produtividade, só de quanto eu colhi, mas eu estou falando também do preço que eu deveria receber, mas o preço eventualmente caiu. Eu colhi menos, então o meu faturamento foi menor. Então, a renda como um todo da atividade agrícola, ela é garantida por um seguro de renda. Um outro aspecto importante, lá o seguro ele tem uma perna muito forte do Estado. O governo gasta muito dinheiro com o seguro. A gente está falando de um mercado de 10 bilhões de dólares de prêmio, e a gente está falando então de mais ou menos 50 bilhões de reais de prêmio, e subsídios da ordem de ali mais ou menos 4 a 5 bilhões. Então é muito dinheiro que eles colocam em um programa e uma política agrícola. Sim. Em comparação com a nossa realidade, a gente tem 1 bilhão de reais. Eles têm aproximadamente 20 a 25 bilhões de reais. Sim, é muito maior, né? Sim. Na própria condução dos programas é bem diferente. Uma das coisas que chama atenção é a possibilidade de produtores ou mesmo grupos, cooperativas, associações, de desenvolverem produtos de seguro rural e propor isso para a agência de gestão de riscos. Esse aspecto é muito interessante, porque qualquer um pode criar um produto. Uhum. E submeter a agência. Existe uma agência de administração de risco ligada a como se fosse o Ministério da Agricultura. Perfeito. E existe um comitê lá dentro que avalia se esse produto é pertinente ou não, qual vai ser a precificação desse produto, como ele vai ser oferecido, como vai ser a distribuição dele. Então, é um programa de governo. Certamente. E as companhias privadas acabam atuando mais como prestadores de serviço. Isso. Prestadores de serviço. Pois é, mas assim, no Brasil, é bem possível que essa possibilidade de você desenvolver um produto e apresentar uma seguradora, talvez seria até possível, mas não existe essa iniciativa, talvez uma cultura nesse sentido. Eu, particularmente, entendo que poderia ser algo. Imagino que associações, cooperativas poderiam trabalhar em conjunto com seguradoras. Nesse caso, a gente sabe que no Brasil, uma das diferenças também é que são as seguradoras que têm vamos falar assim, essa responsabilidade de propor os produtos lá para a SUSEP, mas, de certa forma, talvez seja algo que a gente possa pensar no futuro, de que tenha também outras formas de você propor produtos, não só vindo das seguradoras. Sem dúvida, eu acho que essa iniciativa vindo principalmente, por exemplo, de cooperativas que conhecem muito bem seus associados, a realidade de cada um deles. Ninguém melhor que uma cooperativa para criar um produto de seguros. Mas, infelizmente, no Brasil não é assim que acontece, né? Estamos num estágio ainda bem embrionário, amadurecendo com as companhias seguradoras, que têm também suas dificuldades para criar bons produtos, sim, porque não tem dados. Mas eu acho que o futuro deve seguir por esse caminho. Sim, certamente. Uma parceria entre cooperativas, clientes e companhias seguradoras. O que a gente vê, na verdade, você falou de cooperativas, sindicatos, associações de produtores também, que tem assim, um foco muito grande no seguro e o interesse de realmente levar esse mercado para cima, até para... Já se entendeu que o seguro é uma ferramenta de mitigação e de proteção do produtor numa larga escala. E, obviamente, isso
na minha opinião, também tem a ver com um processo de profissionalização do produtor. Então, um produtor que, se você compra um carro, se você é um investidor e compra um prédio, uma casa, você sempre vai atrelar o seu empreendimento ao seguro. Sim. Na agricultura, é uma coisa bem importante. Uma pergunta que eu fiz lá no início para você foi por que o produtor deve contratar? Se a gente começar a pensar, quem compra uma casa, um prédio, um terreno, tem riscos, a gente sabe que existem os riscos. Mas agora, o risco de quem está à mercê do clima, à mercê do mercado, é muito mais impactante e muitas vezes, pensando nos pequenos produtores, a terra é tudo que ele tem, a pequena infraestrutura que ele tem, é tudo que ele tem. Então, nesses casos, você pode pôr tudo a perder em um ano ou dois de safras mal sucedidas. Eu queria conversar um pouquinho com você, Vitor, agora sobre as diversas modalidades que nós temos de seguro agrícola. O nosso produtor vai ter a oportunidade, ou já até teve a oportunidade de ver alguns vídeos sobre os conceitos de todas as modalidades de seguro que estão disponíveis, mas eu queria, com você em específico, falar um pouquinho dessa parte mais tecnológica. Nós temos um seguro tradicional, que é bem conhecido. Podemos falar da produtividade, podemos falar de custeio, riscos nomeados, multirrisco, mas afinal é um mercado que ele tem um histórico, e ele é um histórico assim, eu não sei se é o termo correto, bastante analógico e bastante dependente da interação de pessoas, da ida de pessoas ao campo. Então eu queria entender quais as possibilidades que esse mundo da tecnologia, da informação nos oferece agora para o setor de seguros. Tem um negócio chamado aí, como é que é? Seguro paramétrico, que é talvez um dos campos a desenvolver ainda. Antes de mais nada, é importante esclarecer que a tecnologia está a favor do agricultor e não o contrário. Portanto, tudo que existe de tecnologia precisa servir o setor, precisa ser útil aos produtores rurais. Hoje, no mercado de seguros, nós temos alguns produtos em desenvolvimento, alguns produtos sendo testados, e um deles é o seguro paramétrico. O nome é meio feio, meio técnico demais, mas é muito simples de entender. O seguro paramétrico é diferente do seguro tradicional, ele está muito baseado num índice climático. Por exemplo, quanto choveu numa estação próxima do agricultor, não é na fazenda dele. Normalmente o agricultor não tem essa estação lá dentro. Então, uma estação próxima, geralmente oficial, que é do Instituto Nacional de Meteorologia, do governo federal. E quando você mede, então, esse índice de chuva, o seguro ele vai pagar uma indenização conforme faixas de risco. Choveu de tanto a tanto, de X para um X mais 1, de X mais 1 para um X mais 2. Então, esse parâmetro, que é o índice de chuva, por exemplo, pode ser de temperatura também, ele fica como gatilho para o agricultor receber a indenização. Essa é a principal diferença. Existem prós e contras desse tipo de seguro, então é por isso que algumas empresas estão testando justamente com produtores rurais lá na ponta, que é como tem que ser, um produto adequado com a tecnologia sendo útil para o agricultor. Então, nesse sentido, eu acho que o mercado, daqui a algum tempo, já vai ter produtos diferenciados, não no sentido de mais produtos que fiquem na prateleira, mas não são bons. Pelo contrário, são produtos que vão ser úteis para os agricultores. E quais tipos de tecnologias a gente está falando? Em termos assim, são imagens de satélite? O que realmente... Esse é um tema muito interessante e bastante longo, inclusive para conversar, né?
Hoje estamos passando por um momento de transformação da agropecuária. Muitos agricultores grandes, médios, capitalizados, eles, por conta própria, e muitos grupos econômicos também, conseguem incorporar diversas tecnologias de ponta no seu processo de produção. Por exemplo, a inclusão de sensores em maquinários muito sofisticados, o uso de drones, inclusive para aplicação de insumos defensivos, por exemplo, o uso da agricultura de precisão para fazer mapeamento do tipo de solo, isso dentro de talhões, por exemplo. Então, são várias tecnologias que hoje existem no mercado. Mas será que todo mundo tem acesso a essas tecnologias? Obviamente que não tem. Então, como a gente pode levar a tecnologia, bons produtos para os agricultores que não têm acesso a essa tecnologia? Então, de novo, a tecnologia servindo os agricultores que, infelizmente, não têm acesso a essa fronteira. Então, o interessante é que existem vários ferramentais no mercado hoje que são gratuitos, né? São ferramentas de imagens satélite, por exemplo, muitas informações climáticas, com vários especialistas em cada uma das áreas. Hoje, a inteligência artificial, que está muito comum, né? Todo mundo fala do GPT, né? Que ele consegue te dar um receituário médico, uma receita de bolo, já uma poesia escrita, uma canção que ele mesmo compôs para você. A inteligência artificial já é uma ferramenta dentro do mundo do agronegócio. E muitas empresas já usam isso como uma ferramenta padrão. Então, se você tem informações públicas de imagem de satélite, de informações climáticas, muita coisa de inteligência artificial, por que não colocar isso dentro de um pacote e criar produtos muito mais baratos e produtos que são aderentes às necessidades desses agricultores? Então, esse é o desafio. Uhum. Mas será que, vamos falar assim, o mundo do campo está preparado para esse mundo tecnológico? E eu estou falando aqui não numa questão de capacidade, porque a gente sabe que todos somos capazes, é mais uma questão muitas vezes de nível de acesso, das dificuldades de infraestrutura que nós temos ainda no nosso país. Será que isso a gente pega estados mais organizados, regiões mais organizadas, pode ser que você tenha, por exemplo, uma internet de qualidade. Nas novas regiões, isso pode ser Mato Piba, por exemplo, uma região que tem regiões que estão sendo desbravadas atualmente. E será que existe alguma solução para essas regiões já de acessibilidade que você vê com potencial? Eu acho que muito desse desafio perpassa pelo governo. Aham. Então, é um desafio de governo levar conectividade para o campo. E a conectividade, eu digo uma conectividade que não é aquela do 5G. É uma conectividade que ela pode ser básica, mas funciona. Sim. Esse é o começo. Como é que a gente está pensando em criar um aplicativo de contratação de crédito digital, se muitas vezes o agricultor tem um celular, mas ele nem tem o 3G praticamente, né? A conexão Wi-Fi também é ruim, cai demais. Então, como a gente consegue sensibilizar o governo? Na verdade, não é só o governo. Acho que existem grandes grupos econômicos que também podem trazer esse investimento para o campo, trabalhando conjuntamente. Disso é a própria Starlink, que lança aí direto 50, 60 constelações de satélites, inclusive nesse conflito na Ucrânia foi liberado o acesso à internet e teve todo lá um papel, né, nessa questão, e é bem possível que mesmo o produtor lá no meio, né, vamos falar assim, do deserto, da floresta amazônica, tem a mesma qualidade que em São Paulo. Pode ter daqui a pouco essa mesma qualidade. E eu acho que nesse caso a gente começa a realmente, né, ter várias oportunidades de produtos, inclusive de seguro, que são adaptáveis. E a parte de aplicativos, como é que é essa questão de
Você vê que tem potencial para o produtor acessar os produtos de seguro por aplicativos móveis, esse tipo de situação? Tem sim. E o agricultor, ele precisa ter no celular dele algo simples. Esse é o objetivo das startups, das empresas que trabalham com tecnologia e inovação. Levar simplicidade, levar agilidade, levar menos burocracia. Então, com poucos cliques no celular, com o dedo, ele consegue contratar um ótimo seguro, um crédito muito bom, barato, e a quantia que ele quer. Então, a tecnologia, ela precisa ir para esse caminho. Então, se o produtor tiver um aplicativo que ele está usando, que é complicado, então ele não vai servir para nada, né? Talvez um bom exemplo disso seja, voltando às startups aí do ramo de crédito, talvez a Nubank seja um bom exemplo Perfeito. de um aplicativo, de um modelo de negócios que conseguiu simplificar bastante o acesso e de uma maneira até bem disruptiva entrar no mercado de uma maneira assustadora, não é isso? Existem certas palavras, né, que são jargões do mundo da inovação. Então, disruptiva é uma delas. Disruptiva é uma delas, né, que é levar uma solução muito diferente que muda o modelo de negócio. Isso é disrupção. A outra é democratização, quer dizer, todo mundo que não tem seguro, que não tem crédito, mas precisa, isso é democratizar uma ferramenta, isso é democratizar um instrumento de crédito de seguros via tecnologia. Hoje está tudo, as pessoas sempre têm em mente, né, agências bancárias, então precisa falar com o gerente, precisa levar papelada. E se fosse diferente? E se não precisasse sair do sofá para fazer um crédito, para fazer um seguro? Com poucos cliques, a inteligência por trás desse aplicativo já faz todo o serviço. E um serviço bem complexo, inclusive, né? Se fosse contratar, precisaria de pelo menos 100, 150 pessoas para dar essa agilidade lá dentro. E mesmo assim, não seria tão rápido. Então a tecnologia, ela precisa servir ao agricultor. Sim. E me diz uma coisa, você já vê iniciativas assim pujantes no país com relação a esse tipo de oferta aos produtores? Sim, as coisas estão começando. E é um começo muito promissor, tanto para quem trabalha com o crédito mais de tecnologia, o crédito que eu chamo de digital, e com o seguro digital. Então, nessas duas áreas existem empresas de inovação que já estão bem à frente de outras, inclusive no mundo. O Brasil é referência nisso. Sim. E voltando na questão do seguro paramétrico, o que você vê hoje no Brasil do potencial da aplicação desse tipo de seguro? Porque o seguro paramétrico você elimina uma porção de atividades e operações físicas. Qual que seria o potencial de uso disso no Brasil hoje? Perfeito. Vamos voltar para os Estados Unidos. Lá, o seguro paramétrico ele é menos de 0,5% de penetração. Então é um seguro que os americanos entenderam que não é bom para eles. Para a nossa realidade, nós precisamos de instrumentos novos. Todo mundo está percebendo que geralmente o seguro de produtividade, o seguro de custeio, ele é um bom produto em determinadas regiões, mas quando você vai para outras regiões não é tão bom assim. Será que o seguro paramétrico ele consegue ocupar esse espaço? Sim. Será que ele consegue fazer com que aquele agricultor que não gosta do produto tradicional ele aceite um produto diferente? Sim. Mas precisa chegar no nível de entender o que o agricultor precisa. Não é trazer dos Estados Unidos, não é trazer da Europa e colocar aqui no Brasil sem tropicalizar. Não, tem que mudar, tem que entender o que ele precisa. E aí sim, customizar um produto para ele. Sim. Aproveitando, é até importante mencionar aqui que existe esse projeto, um projeto piloto em andamento, que é um projeto aí fomentado pela própria agência alemã, a GIZ, que é para análise da viabilidade desse produto. E a gente vê que é um teste que está sendo feito no Paraná,
para as mulheres do café. Você conseguiria explicar um pouquinho para o público qual a importância desse projeto e aonde que a gente pode chegar com ele? Sem dúvida. Essa agência alemã, ela nos selecionou, né, a empresa Pixel, na qual eu estou à frente, e o nosso objetivo é testar a viabilidade desse seguro paramétrico para índices de seca e índices de geada, para mulheres cafeicultoras bem pequenininhas, com áreas muito pequenas, no norte pioneiro do Paraná. Então, é uma iniciativa bastante inovadora, em que a gente está fazendo exatamente aquilo que eu disse antes, olhar para a realidade de cada uma delas e entender o que elas precisam. Esse modelo de olhar com calma, né, com muito cuidado às necessidades, a gente quer levar também para outras regiões e para outras culturas. E o nosso foco são os agricultores familiares e pequenos, diferente do mercado que sempre trabalhou com grandes produtores rurais. E fora essa situação do café, quais são outros tipos de culturas que você vê assim um potencial para o produto mais... Nos Estados Unidos eles chamam de índice ou seguro de índice, né? Isso. Aqui a gente chama de seguro paramétrico. Você vê para outras culturas. Quais outras culturas? Nós temos, por exemplo, toda a parte de fruticultura. Sim. De hortaliças, de pastagens. Então, existe uma gama muito grande de atividades que o seguro paramétrico pode ter um fit, um ajuste muito, muito bom. Certamente. Laranja? Laranja, sem dúvida. Sem dúvida. Cana-de-açúcar? Mandioca, será que seria um caso interessante? Muito interessante também. Sim. Acho que cabe muito bem. E uma coisa interessante que a gente vê que houveram iniciativas para esse tipo de produto em regiões aí com características totalmente diferentes, que é o caso do seguro paramétrico para grãos na região do Mato Grosso, não é isso? Isso. Então a gente vê assim uma situação de uma diferença muito grande de realidades. Então é bem interessante de ver que de um lado você parece que o seguro paramétrico ele é adequado para uma situação de produtores muito pequenos e, de outro lado, para produtores bastante grandes. Como que a gente pode explicar essa... E para vários outros níveis de produção, talvez o produto tradicional ainda seja adequado. Você consegue refletir por que públicos tão diferentes você pode ter uma solução tão parecida? Eu acho que é muito mais uma questão de apetite das companhias seguradoras. A percepção que elas têm, porque são companhias que atuam também em outros países. Sim. Qual foi a experiência que elas tiveram em outros países? Com produtores mais tecnificados, com áreas maiores, é esse produto que ela vai trazer para o Brasil. É inevitável. Por outro lado, existem experiências na África com pequenos agricultores. A África tem uma realidade diferente da nossa aqui no Brasil, né? E lá funcionou. De novo, para pequenos agricultores com outro formato de paramétrico. Por que não funcionaria aqui no Brasil? Eu tenho certeza que funciona, mas é a vontade de olhar para o cliente, para o agricultor e perguntar o que ele precisa. Esse é o grande desafio. E não simplesmente trazer um produto pronto aqui para o Brasil e vender na prateleira. Então, assim, talvez resumindo esse aspecto, o que a gente tem como perspectiva? Um desafio que é de você ter realmente uma informação e um produto desenvolvido para as realidades locais, e para isso você precisa de uma interação e conhecer de fato essa realidade. E de outro lado, o desenvolvimento do mundo do seguro, utilizando, porque as tecnologias elas existem de fato hoje. Perfeito. É bem possível que daqui a 10 anos a gente possa olhar para o mundo do seguro de hoje e dizer, olha, naquele tempo a gente não imaginava que essa, talvez não vá se chamar produto paramétrico, mas que essa modalidade de seguro ela fosse, né, crescer tanto, né? A gente pode falar da maioria das coisas que a gente conhece hoje. A gente acabou de falar dos bancos digitais, que se a gente falasse isso
vamos dizer, há 10 anos, 15 anos Menos, há atrás, 5 anos atrás, a gente não teria. Então, assim, é bem interessante que para o mundo do seguro é bem possível que a ideia do seguro paramétrico seja o estopim aí, no bom sentido, é claro, para um desenvolvimento bem importante do futuro e talvez até inevitável, como você falou, você tem várias frentes tecnológicas e algumas delas até um pouco assustadoras, que é o caso da inteligência artificial, que realmente provavelmente vão fazer a diferença e a gente tem que se preparar para isso. Sem dúvida, e os agricultores precisam estar atentos a essa mudança. É uma mudança que ela veio para ficar. Sim. Quanto mais rápido os agricultores tomarem ciência dessa mudança, dessa nova forma, desse novo cenário do cotidiano, mais rápido eles vão se beneficiar dessas tecnologias. Certamente. Então, pessoal, estamos aqui hoje com o professor Vitor Ozaki, que está nos prestigiando com seu conhecimento para trazer aí a todos os produtores do Brasil no programa Mais Gestão, Menos Risco, que tem por objetivo capacitar e trazer informação de qualidade para todos os produtores brasileiros. É um projeto, uma iniciativa da cooperação alemã, GIZ, e com o apoio de várias organizações do Brasil, entre elas a Organização das Cooperativas Brasileiras e a Federação da Agricultura do Estado do Paraná e o Senar. Então, o nosso objetivo aqui nessa conversa, Vitor, a gente queria entender um pouquinho melhor sobre essa parte de quem são os entes intervenientes, quem que realmente faz o seguro acontecer. A gente sabe que tem o desafio do produtor, ele tem lá suas necessidades, mas para que essa necessidade de uma proteção, que é o seguro, aconteça, tem que ter vários agentes que vão trabalhar para que isso aconteça. E uma delas é o governo federal. Você consegue imaginar o que seria o seguro no Brasil sem o que a gente chama de subsídio, sem a subvenção? Muito bom, é uma pergunta excelente e muito, muito atual, né? Primeiro, eu acho que quem faz o seguro acontecer é sempre o agricultor. E por trás disso existe uma indústria. Existem muitas empresas, vários players, vários entes econômicos que trabalham em prol de oferecer o seguro para a proteção do produtor rural. Sem o governo federal, com a subvenção, fica muito difícil ter o seguro agrícola, porque nós tínhamos, antes do governo participar desse mercado, um seguro que era muito caro, porque o risco da atividade agrícola realmente é muito elevado. Então, por ser caro, não havia demanda. E por não haver a demanda, não havia o interesse das companhias em ofertar o seguro agrícola. Então, havia um círculo vicioso, muito ruim. E o governo, quando o governo entrou com o programa de subvenção, ele quebrou esse círculo vicioso, trazendo, então, um círculo virtuoso. Então, é importantíssimo que o governo continue apoiando o seguro agrícola, continue colocando dinheiro público, orçamento público, para que exista a perenidade desse programa durante muito tempo. Uhum. E é claro que a participação do governo em partes, a subvenção. Poderia explicar como que funciona essa subvenção? É muito simples. O Ministério da Agricultura é um dos principais responsáveis, junto com outros ministérios, na condução do programa de subvenção. Então, eles definem um percentual de subsídio, por exemplo, 20%. O que é esses 20%? Se o prêmio do seguro é de R$1.000 e o percentual é de 20%, quer dizer que o governo federal vai bancar R$200 e o produtor vai pagar um prêmio menor, de R$800. Então é basicamente assim que funciona o programa de subvenção. Sim, perfeito. Eu acho que esse é o ponto. Mas não é só na subvenção do seguro que atua, digamos, lá
na SPA, que é a Secretaria de Política Agrícola, dentro do Ministério da Agricultura. Tem lá o programa de subvenção, mas tem outras ações que são voltadas ao seguro e à gestão de riscos. E eu penso que tem, é claro, toda a parte do zoneamento é fomentada pelo Ministério da Agricultura, mas várias outras iniciativas que a gente poderia dizer, inclusive a disponibilidade de informação, não é isso? O próprio Atlas, eu acho que você teve um histórico muito bacana nessa questão da transparência. Você gostaria de comentar um pouquinho sobre essa parte das informações que estão disponíveis hoje e muitas vezes não são tão, ou melhor, elas são pouco utilizadas, para falar bem a verdade. Poderiam ser, obviamente, as seguradoras a gente sabe que usam, né, e tem uma utilidade enorme, mas tem um potencial enorme que a gente tem hoje de informação disponível pública, não é isso? Sem dúvida, não só no Atlas do Seguro Rural, né, mas, novamente, com informações climáticas, no Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, na própria Conab, no próprio IBGE, existem muitas informações. Obviamente que essas informações elas servem para vários setores da economia. Quando a gente fala de seguro agrícola, essas informações elas precisam de um aprimoramento um pouco maior, de uma desagregação maior até chegar no nível de produtor rural, fazenda, né? Qual que é o risco da fazenda do seu José e comparado com o do seu Antônio? Hoje ninguém sabe diferenciar um risco do outro. Então, essas informações do governo são importantes. Com relação ao Atlas do Seguro Rural, é uma ferramenta que foi criada em meados de 2016 e teve como objetivo tornar todas as operações, todas as propostas públicas. Então todo mundo, qualquer cidadão do Brasil ou do mundo pode ver quanto foi gasto de dinheiro público naquela operação do seu João. Obviamente que é dever do governo dar a transparência necessária para que a sociedade saiba como o recurso do contribuinte está sendo usado. Então, foi com esse objetivo que foi criado o Atlas do Seguro Rural e com consequências muito positivas. Então, todo mundo acessa, todo mundo faz cálculos, todo mundo faz comparações de preços de produtos por município, por tipo de cultura, por ano, 2006 a 2022, 2023. Então, é uma ferramenta bastante útil. Perfeito. E fora esse aspecto, tem também dentro do escopo de atividades da Secretaria de Política Agrícola, do governo, também a questão do registro das seguradoras, não é isso? Então, essa é uma das atribuições do Ministério da Agricultura, certo? E Isso. você conseguiu, dentro da sua estadia, do período que você trabalhou dentro do Ministério, havia uma procura muito grande, havia muita dificuldade para você fazer esse cadastro das seguradoras? Não, a procura ela não foi tão grande, né? Hoje nós temos praticamente 13 companhias operando no mercado. São poucas companhias, então Sim. Não existe uma demanda muito grande de companhias, com mais de 160 companhias seguradoras, né? 13 bastante pouco. Mas aquelas que procuraram entrar no programa de subvenção foram atendidas, né? E sempre são muito bem atendidas. O processo não é tão rápido, tão simples, porque passa por uma análise jurídica lá dentro, até a assinatura do ministro, autorizando ou credenciando essa companhia seguradora a operar no programa de subvenção. Certamente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. A gente gosta sempre de... Por que tem seguro, tem subvenção para o seguro agrícola e não tem para outras formas de seguro? Na verdade, a subvenção entra como um dos tripés da política agrícola. E a política agrícola sempre teve o objetivo. O objetivo de alavancar o setor, né, fornecer um crédito quando ainda havia... Nós voltamos a esse momento de uma taxa de juros muito alta, mas o Brasil sempre teve histórico de uma taxa de juros alta, junto com uma taxa de inflação.
Portanto, haviam dois problemas graves. Ainda a inflação nós conseguimos controlar, mas a taxa de juros voltou a patamares de 2 dígitos. Então, a política agrícola precisa funcionar nesse sentido. Existe subsídio para o crédito, existe subsídio para outros programas, e para o seguro não seria diferente. Sim. A provocação que a gente faz sempre para os estudantes, né, e para o pessoal que a gente palestra por aí, é no sentido de fazer pensar, mas espera aí, porque as pessoas podem perguntar, mas poxa, o agricultor tem um subsídio, por que não tem para outros setores também? Claro, tem para outros setores, mas, por exemplo, o carro, né, que tudo, né, a maioria das pessoas busca comprar um carro. Mas eu posso ficar sem carro, mas eu não consigo ficar sem arroz e feijão. É exatamente esse o ponto, né? Porque o seguro ele faz parte da segurança alimentar, né? Uma estratégia da segurança alimentar de uma nação propriamente dita. E eu diria até mais do que isso, né? O seguro você tem um risco sistemático muito mais complicado. Tá certo que, né, muitas vezes, se der uma chuva de granizo, pode prejudicar carros em uma região inteira. Mas, normalmente, quando você tem um problema climático, seca, ou que seja o granizo, que seja uma geada, ele vai prejudicar uma região inteira e pode prejudicar um município inteiro, e a renda de um município inteiro, e aí o efeito é meio que dominó. Então, sempre esse é um pouco o motivo dessa provocação. Mas, colocando assim, voltando a essa situação de quem são os agentes e que fazem o seguro acontecer, como você vê o papel dos agentes financeiros? Os agentes financeiros, eles são muito importantes no sentido de serem os operadores, na verdade, não só do seguro, mas também do crédito. E quando a gente fala de agentes financeiros, a gente tem que separar as companhias seguradoras dos bancos, né, dos agentes financeiros com um olhar mais estrito. Então, as companhias seguradoras, elas são aquelas companhias que absorvem o risco. Então, a responsabilidade de pagar as indenizações são delas. Então, diferente de um corretor de seguros, e o corretor é o representante do segurado, do produtor rural, mas o corretor ele não fica com risco. Ele é simplesmente um intermediário que é importante no momento da captação de clientes. Isso depois ele repassa essa carteira de clientes para as seguradoras, que aí sim, a seguradora ela é responsável pela contratação do seguro e pela emissão de apólices, o gerenciamento dessas apólices até as vistorias finais e possivelmente o pagamento das indenizações. Sim, sim. Mas os agentes financeiros, na minha visão, eles também têm um papel bastante interessante na difusão do seguro também. Sem dúvida. Porque nós temos um histórico forte da política de crédito no Brasil, então muitos produtores vão buscar o crédito e como falamos anteriormente, o seguro ele é uma ferramenta para você acessar o crédito também, que é uma garantia que pode ser oferecida no crédito, tanto é que vários agentes financeiros acabam usando isso como uma forma de política até dentro da contratação do crédito. Eu acho interessante que dentro desse mundo do seguro a gente vê diversos modelos de negócios bem interessantes. Você não acha, Vitor? Porque quando a gente pega... E por que eu estou comentando isso agora? Porque quando você pega um agente financeiro, né, a gente conhece alguns modelos bem conhecidos até então de grandes bancos que têm dentro de seu próprio guarda-chuva ou do seu próprio grupo, digamos, diversos dos elos aí da cadeia de seguro. Então, você oferece o crédito, você tem uma seguradora própria, você tem uma corretora própria, então você consegue, né, de certa forma, oferecer aos clientes uma solução completa, independente da possibilidade de um cliente hoje num banco ou numa cooperativa buscar um seguro em qualquer seguradora. Você tem esse modelo
que envolve, de uma maneira, uma estratégia muito forte do agente financeiro. Uhum. E, de outro lado, um mercado também independente, que aí não depende tanto do crédito também, né? Inclusive, só complementando, o Proagro, ele nasceu justamente para isso, para proteger a carteira de crédito dos bancos que ofereciam crédito rural, lá na década de 70. Então, em 75, quando foi criado o Proagro, o Brasil ainda era um país não tão importante no cenário mundial quando se falava de agro. E naquele momento, o governo militar, ele queria fazer com que o agro se tornasse um setor importante no Brasil. Mas como fazer isso? Ele teve que criar uma política de crédito. Mas como é que você cria uma política de crédito junto com o seguro se não haviam seguradoras? Sim, sim. Então o governo, ele mesmo falou, olha, então eu vou criar isso aqui, esse tal do Proagro, e esse Proagro vai então ser a proteção da carteira de crédito dos bancos que vão operar, geralmente, qual era o banco? Era o Banco do Brasil, né? Sim, sim. Então, até hoje o Banco do Brasil opera com o Proagro, que é de fato uma proteção direta do governo da carteira dos bancos de crédito. Certamente. E é bem possível que, obviamente, a gente não consegue, talvez, comprovar isso sem uma pesquisa mais aprofundada, sem números, mas é bem possível que que o seguro meio que herdou um pouco desse histórico do Proagro, no sentido dessa vinculação a operações de crédito em muitos casos. É uma impressão que talvez tenha que se provar um dia, mas eu acho que é um pressuposto bem plausível, você não acha? Eu acho, e infelizmente essa herança não foi uma herança tão boa, por práticas inadequadas que ocorreram no Proagro. Todo mundo sabe disso, isso está registrado. Eu mesmo, na minha tese de doutorado, eu levantei relatos de revistas, de jornais, de pessoas que viveram o Proagro naquela época, entrevistando essas pessoas, inclusive, e a minha conclusão foi que houve, sim, muita má-fé, muita fraude na década de 70, na década de 80. Haviam os chamados plantadores de Proagro, que até hoje esse nome ainda existe, infelizmente. E, na verdade, o operacional do Proagro acabava incentivando esse tipo de atitude. Sim. E quando veio o seguro privado veio justamente nessa junção, né, na cabeça do agricultor com o Proagro. Na verdade, sempre foi uma coisa só. Proagro é seguro é Proagro. Hoje, eles têm muito mais consciência de que não é a mesma coisa. Sim, certamente. Mas mesmo assim confundem o operacional. Sim, certamente. Então, houve sim uma questão complicada aí. E dentro disso tem uma questão super importante, né? Voltando ao aspecto de que o seguro é uma garantia dentro do crédito de forma geral. O que para a gente aqui no nosso bate-papo pode parecer algo bastante trivial, e para o produtor pode parecer trivial, para o mercado no Brasil pode parecer trivial. Mas o fato é que há pouco tempo eu estava conversando com um colega lá nos Estados Unidos, o professor Mário Miranda, que você deve conhecer, e estávamos nos comentando sobre as diferenças do seguro no Brasil, seguro nos Estados Unidos, e ele falando assim de uma maneira com bastante ímpeto da necessidade de que o beneficiário da pólice de seguro seja a instituição financeira cedente do crédito. E aí, nesse momento, deu um clique assim, poxa, será que isso não é óbvio? E, na verdade, na realidade americana, isso não é tão óbvio, porque não parece ser algo que aconteça com tanta frequência, né? O que para a gente já é algo assim praticamente consolidado no Brasil, de que se você está tomando crédito e comprando seguro, você tem uma ligação imediata, e isso para a segurança tanto da instituição financeira quanto do produtor, principalmente do produtor, dado o histórico que a gente já teve no Brasil de endividamento
né? Então, assim, é algo que me chamou bastante atenção na minha estadia nos Estados Unidos. Agora, você já falou aí, né, deu um pitaco sobre os corretores. Como que você vê aí hoje no Brasil porque assim, a gente vê os agentes financeiros, de certa forma, tem os agentes tradicionais, tem os novos modelos, essas empresas, né, digitais. Nós temos as insurtechs que estão surgindo, que a gente já vai falar mais sobre as companhias seguradoras. E o mercado corretor, será que tem alguma evolução que a gente pode... Qual que é o papel do corretor e será que a gente pode pensar numa evolução do mercado de corretores também? Muito bem, existem dois tipos de corretores, o corretor de seguros e o corretor de resseguros. A gente vai falar um pouco aqui do corretor de seguros. O corretor de seguros ele é o responsável por apresentar os produtos seguros para os seus clientes, agricultores. Então, é o dever dele conhecer bem os produtos, seja de uma ou de várias seguradoras, e fazer com que o seu cliente entenda exatamente o que está na condição geral, que é ali estão as regras do seguro, né? Infelizmente ou felizmente, o seguro ele é um contrato jurídico, então por isso que ele é difícil de ler. Para quem não é da área, acaba sendo muito difícil de entender as cláusulas, as condições, são letras muito pequenininhas, são 30, 40 páginas, então é muito difícil, né? Então o corretor está ali justamente para interpretar essas coisas todas para o seu cliente e direcioná-lo para aquilo que ele precisa. Porém, na prática, a gente sabe que normalmente não é isso que acontece. Né, os corretores acabam, eles mesmos não conhecendo o próprio produto, as condições gerais das seguradoras, e empurrando os produtos de uma forma um pouco descuidada para os seus clientes finais. Isso não é regra, existem exceções no mercado, obviamente, como todo mercado, tem exceções, corretores cuidadosos que estudam produto a produto, e cuidam muito também bem tem dos seus uma coisa, clientes. Vitor, que eu acho que existe um grupo de corretores que são corretores especializados. Isso. E esses sim fazem a diferença. E, de outro lado, corretores que atuam em outras áreas e não têm um cuidado ou um interesse tão grande para o seguro e acabam, de repente, tendo um descuido maior, na verdade. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Mas, de todas as formas, no modelo que a gente tem hoje no Brasil, imagino que em vários outros países, o corretor ele sempre vai ser um agente importante para dar informação ao agricultor, a quem está ali realmente fazendo essa ponte. E no mundo mais digitalizado, você vê alguma mudança nesse relacionamento? O corretor no mundo digital, ele ainda é importante. Ele é o contato, é o touch point com o cliente final, com o agricultor. O agricultor pode sim baixar um aplicativo, e se ele tiver um pouco de conhecimento, ele vai fazer uma contratação simples e muito rápida. Mas existem alguns detalhes dentro do contrato de seguros, do clausulado, que é importante que alguém explique de uma forma um pouquinho mais fácil. Teremos um momento de transição em que o agricultor ele vai começar a entender muito mais do que é o seguro agrícola. Contratou 1, 2, 3, 5, 10 vezes. Então, pelo próprio ato de contratar várias vezes, ele vai ter muito mais noção. Sim, perfeito. Né, do que é um instrumento. Perfeito. Antes de falar das seguradoras, eu sempre gosto de fazer uma menção a outros elementos aí que fazem o seguro acontecer, outras pessoas. E eu entendo que todos esses profissionais que têm contato direto com o produtor, seja no planejamento, seja na parte das cooperativas, na assistência técnica. Então, eu gosto de pensar que esses são a ponte entre você ter uma boa informação que vai ser utilizada lá
no seguro agrícola também, né? Então, qual que é o teu pensamento sobre essa? Você vê aí alguma dificuldade ainda lá no campo? O que você vê como principal dificuldade na interação desses profissionais e com relação ao seguro mesmo? Se o pessoal está levando informação sobre o seguro, se a informação que está vindo do campo ela é útil para o seguro? Olha, existe ainda muita dificuldade. Uhum. As informações que saem do campo, geralmente, são informações que não saem do campo, são informações importantíssimas para a criação de bons produtos, de uma melhor precificação, mas infelizmente esse tipo de dado acaba não chegando nas seguradoras. Assim, deixar mais claro, que tipo de dados são esses? Por exemplo, informações de produtividade agrícola, em, por exemplo, sacas por hectare. Quanto você colheu nessa área? Quanto você colheu na outra área? Sim. Em vários anos seguidos. Esse tipo de montagem de dados em séries históricas praticamente não chega. Agora, para ficar mais claro para um produtor, o que ele teria que fazer para ter assim uma informação que seja útil, de certa forma? Porque eu imagino que não é só você ter ali, sei lá, um papel, um guardanapo com as produtividades anotadas ano a ano. O que você vê como mínimo, ou que possa comprovar de fato que aquele dado tem uma certa confiabilidade? Sem dúvida, esse é o desafio, né? Entender como que o agricultor pode trabalhar de uma forma um pouquinho mais organizada na coleta dos seus próprios dados. E aí eu imagino uma coisa muito simples, uma planilha em que ele anota, põe nessa planilha algumas informações importantes, como, por exemplo, qual foi o custeio dele, discriminar o custeio em algumas rubricas, data de plantio, quando que ele efetivamente plantou em determinados talhões, qual foi a variedade que ele plantou nesses talhões, em que momento, de novo, data de plantio, qual que é o tipo de solo, as manchas de solo nesses talhões, e no final fazer, obviamente, uma anotação e pôr nessa planilha qual foi a produtividade obtida. Mas isso geralmente se você tem um relacionamento com alguma cooperativa, com algum fornecedor, normalmente é uma informação que você, né, se você tiver uma boa assistência, e você vai ter isso também de uma forma mais facilitada, certo? Certo. Tá. Uma outra questão aqui que eu acho, né, bastante relevante com relação a esses dados ainda, né? Porque eu fico pensando assim, se você tem uma planilha, você sozinho é uma coisa, e tem outras formas de você comprovar isso também, né? Por exemplo, se você entrega seu produto para uma cooperativa, tem lá o romaneio, que é Sim, o romaneio, claro. Uma das formas, né, de você ter uma informação adequada, né? E eu vejo também esses profissionais de assistência técnica, de planejamento, como, né, um grande potencial para levar informações. Claro que os corretores, como a gente comentou anteriormente, são aqueles que vão estar atuando no mercado e tem esse potencial para levar uma boa informação, mas esses profissionais e a gente sabe de cooperativas, por exemplo, que tem na sua estratégia, na sua política, o fomento ao seguro rural, porque a gente sabe que muitas cooperativas entregam, fazem fornecimento ao cooperado, e claro que estão assumindo um risco ali em nome de todos os cooperados. Então você precisa ter algum mecanismo para mitigar também o seu risco. Inclusive o romaneio, ele é um item averiguado pelo perito no momento da vistoria. É um dos itens, né? Então, assim, o perito é outra parte dentro de toda essa cadeia do seguro que é importantíssimo, não é, Vitor? Sem dúvida, o perito é o profissional, geralmente da seguradora ou terceirizado da seguradora, responsável por fazer as vistorias. Então, nós temos algumas vistorias preliminares, vistorias prévias, vistorias finais. O mais importante é a vistoria final, muito próximo da colheita, quando então o perito vai averiguar
se de fato houve a perda em campo. Sim, exatamente. E me diz uma coisa, existe algum... Hoje a gente sabe que o seguro tradicional se vale principalmente dessa averiguação em campo e dentro dessas ferramentas mais tecnológicas, você dispensa, né, o uso do perito. Será que algum dia a gente vai ter um seguro, né? Claro que não é uma ameaça iminente, né, mas será que algum dia a gente vai ter um seguro em que a gente consegue fazer todo um processo de regulação, de averiguação virtual? Eu creio que sim, e num horizonte relativamente curto de tempo. Eu estou falando de pelo menos mais uns 6, 7 anos para frente, já experiências bem-sucedidas de vistorias feitas ou por maquinário, sensores, ou por drones, ou tudo ao mesmo tempo, em que o perito não vai mais precisar ir a campo. Ou talvez a gente tenha que remodelar o papel desse profissional que a gente chama de perito hoje. Ele vai ser um profissional, né, que de repente vai ter um domínio maior das tecnologias. Perfeitamente. E realmente vai ter uma produtividade muito maior e até assertividade, né? Comodidade, quem sabe até maior nesse processo de regulação. Mas eu acho que o mais importante aqui é talvez a gente entender que esse processo de regulação ou peritagem atualmente é o processo mais importante que existe e, né, muitos profissionais atuando no mercado. Acho que no Brasil hoje são mais de 2.000 profissionais que atuam nessa área e realmente eles são essenciais no momento em que você tem aí, né, tem altos índices de sinistralidade, né? Sim. E agora, para finalizar esse bloco que a gente está falando aqui de quem faz o seguro acontecer, vamos começar assim. Eu deixei para o final aqueles que são os mais característicos, né, do seguro agrícola, que são as companhias seguradoras, né? Então, hoje você falou anteriormente que são 13 companhias seguradoras do Brasil, mas tem 160 no Brasil no total, é isso? Isso. De todos os ramos. Todos os ramos, né? Será que tem algum motivo assim pelo qual as outras seguradoras não se interessam pelo seguro agrícola? Não se animaram pelo seguro agrícola? Pela complexidade e pelo alto risco. É uma questão de perfil de cada seguradora. Sim. É bem possível que o seguro agrícola tenha uma questão do nicho também, né? Porque se você for ver qual que é o grande ramo hoje de seguro, saúde, né? Que é talvez e saúde alto, e auto, né? São os dois maiores, então, o seguro agrícola. Mas o mercado de seguro agrícola tende a crescer. A gente tem visto aí que outras seguradoras estão se interessando também. Mas as maiores estão dentro do setor. As maiores estão dentro, sem dúvida nenhuma. Sim. Dentro dessas seguradoras, ainda o agrícola ele é tratado como um projeto, um produto marginal. Cresceu muito, obviamente, né, de 10 anos para cá, mas ainda, comparativamente ao faturamento de outros ramos, o agrícola ainda é pequeno. É pequeno, né? De que forma que elas começam a atuar no Brasil? Elas têm uma regulação, né? Elas têm uma regulação. Quem faz a regulação é a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, é o órgão que fiscaliza o mercado de seguros. É como se fosse o Banco Central para o mercado financeiro. Certamente. Então ela centraliza a parte de credenciamento das seguradoras. E fiscalizações, principalmente. Fiscalizações também, né? Então, uma seguradora, o que ela faz? Ela se credencia a SUSEP, ela desenvolve seus produtos, ela credencia esses produtos também. Também produtos. Na SUSEP, né? Existe toda uma preocupação da SUSEP com a solvência dessas empresas, como já aconteceu no passado, vários casos de seguradoras que faliram, né, e de uma carteira muito grande de segurados que deveriam receber as indenizações e não receberam, portanto foram lesados. Então o papel da SUSEP é fazer a fiscalização muito severa dessas companhias. Né? Como a maioria dos mercados que a gente conhece que existe um mercado, digamos, que é privado,
e você tem um órgão, as agências do governo que são Isso. responsáveis pela regulamentação Isso. e pela fiscalização. E por último, creio que é um tipo de agente que, para a maioria das pessoas, né, muita gente nem conhece até, que são as resseguradoras. Né? O que se pode me dizer do setor de resseguros no Brasil, principalmente focado no agro? Sim. Os resseguradores são empresas, são multinacionais que atuam no mundo inteiro. Então eles atuam no Brasil, atuam no Japão, atuam nos Estados Unidos, na Europa, na China, com uma carteira global. Diferente de uma seguradora que atua com uma carteira local dentro do país, os resseguradores atuam no mundo inteiro com vários ramos de seguros. E qual que é a importância deles? Eu vou definir o resseguro de uma forma não técnica para que os agricultores entendam o que é o resseguro. O resseguro é como se fosse o seguro das seguradoras. Tá? De novo, é uma forma simples de entender o resseguro, não técnica. Como se fosse o médico dos médicos. Isso. Se eu sou uma seguradora, para quem que eu vou recorrer se eu tiver um prejuízo muito grande? Para o ressegurador. Certo. Então, da mesma forma que existe o produtor rural, que tem um corretor, que faz um meio de campo com a seguradora possui um corretor de resseguros que faz também a intermediação com o ressegurador. Então, ao mesmo tempo que existe um contrato de seguros, produtor, seguradora, existe um contrato de resseguros entre seguradora e ressegurador. E a seguradora acaba fazendo, então, uma operação de resseguros, passando parte dos riscos da carteira para o ressegurador. E aí você tem um prêmio de resseguro, igualzinho o prêmio de seguros, mas é um prêmio de resseguros. Existem algumas outras contas a mais nessa operação, mas é basicamente uma proteção que a seguradora tem para eventuais riscos ou catástrofes muito grandes. E esse prêmio de resseguro, ou melhor, o grau, né, de proteção que a resseguradora, né, propicia às seguradoras não é pequeno não, Vitor. Quanto que você imagina que está hoje? Olha, no agrícola era mais ou menos de 80% de cessão. Quer dizer, 80% ficava no ressegurador e 20% na seguradora. Essa era a média do mercado. Depois das últimas 2 grandes quebras de safra, isso mudou bastante. Então, essa cessão mudou, reduziu muito para o ressegurador e aumentou para a seguradora. Ou seja, agora a seguradora se responsabiliza muito mais pelo risco da sua própria carteira. Eu entendi. E talvez uma coisa importante aqui é toda uma discussão deve ter um mecanismo, né, maior de proteção, né, os fundos que a gente pode criar até para você criar ali, né, nesses momentos de catástrofe, para que possa haver também um socorro para as seguradoras que elas ficam menos dependentes só do resseguro, né? O agricultor tem que perceber que o seguro é importante. Mas por trás de um seguro tem uma seguradora que é uma empresa que tem acionistas. Portanto, ela visa lucro. O que acontece? Nos últimos, pelo menos, 16 anos, o mercado como um todo fechou com prejuízo de 3 bilhões de reais. Pega todo o faturamento, pega todo o prejuízo. O saldo líquido foi de menos 3 bilhões de 2006 aproximadamente, até 2022. Então, é importante que o agricultor entenda que estamos num momento delicado, né? Todo mundo precisa se ajudar. Não é só a seguradora que tem que ficar com prejuízo, porque senão, simples, ela sai do mercado, como muitas já estão fazendo. Certo. E como é que fica o agricultor na ponta sem essas outras seguradoras que saíram do mercado? Sim. Não tem como as outras entrarem, porque elas também estão limitadas. Então, é um momento de muita conscientização,
em que o agricultor tem que, de fato, começar a entender melhor, participar mais ativamente, chamar o seu corretor de seguros, entender do produto, o seu corretor, falar com a seguradora. É uma reformulação do seguro agrícola que estamos passando nesse momento. Muito bom, Vitor. Muito obrigado. Eu acho que com esse papo das resseguradoras nós poderíamos finalizar esse bloco de discussões. Tenho certeza que não resolvemos todos os problemas aqui do mundo do seguro só nessa conversa, mas acho que boa parte foram discutidos. Acho que deixamos as pessoas com mais dúvidas, inclusive. Exatamente. Mas para quem ficou com dúvida, não precisa se desesperar, porque temos aí bastante materiais que vão ficar disponíveis sobre vários dos conceitos que foram discutidos aqui nessa conversa e vão estar disponíveis aí no projeto, na iniciativa Mais Gestão, Menos Risco. Então procurem aí as informações nas descrições dos nossos vídeos, nos portais dos parceiros do projeto. Esta é a iniciativa Mais Gestão, Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @Mais Gestão, Menos Risco. Tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.